Boa noite a todos. Boa noite aos amigos internautas também, aos nossos amigos desencarnados. Que Jesus abençoe a nós todos para que nós possamos trabalhar juntos sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Realmente falamos sempre, Euzi e eu, mas hoje, por ordem médica, ela está em repouso de voz. Então, eu assumo a tarefa sozinha, esporadicamente. Bom, amai os inimigos. Abre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante nós observarmos que, neste capítulo, nós encontramos uma proposta e uma contraposição. Jesus inicia dizendo: ouvi o que foi dito, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. E isso constava das orientações aos antigos hebreus. Constava de toda a lei e os profetas. Constava e consta. E Jesus, como veio realmente trazer uma nova ordem, ele traz uma contraproposta. Ele coloca: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. O que será que Jesus estaria querendo dizer com isso? Será que ele estaria nos colocando numa condição de entreguismo total àqueles que por vezes não nos querem bem? Mas Jesus, como mestre dos mestres, o governador espiritual do planeta, tem a sua percepção bastante avantajada sobre o comportamento e a alma humana. Amai o vosso próximo e odiai aos vossos inimigos diz respeito a uma era da humanidade muito animalizada, em que se tentava contrapor a fixação da terra e a extensão territorial a partir do quê? Da conexão entre os próximos mais próximos, os núcleos familiares. Foi um momento da humanidade. Foi um momento, sobretudo, do povo hebreu, que era orientado pelas conexões espirituais, porque haviam recebido a promessa de uma aliança com o Deus único. Se nós formos trabalhar um pouco em cima de A Caminho da Luz, o que é que nós iremos perceber? Os hebreus fazem parte daqueles degredados da capela que traziam para o planeta a missão de estabelecer o culto, o respeito à entidade universal única. E quando esses seres foram convidados a deixar o seu orbe para que aqui, em nome da misericórdia, refizessem o seu caminho de uma forma de colaboração com a criação divina, porque a misericórdia tem esses mistérios. Nós temos a liberdade de viver o que achamos que deve ser, mas chega sempre um momento em que a reta conduta nos encontra, nos coloca perante uma encruzilhada e nós realmente temos que mudar a nossa proposta. E esses seres capelinos, em um determinado momento de transição, chegaram a um ponto em que o seu planeta requeria um outro estágio de evolução. E os que não tinham condição de acompanhar nessa nova fase foram convidados pelo Senhor da Vida a ingressar em um planeta primitivo, não como condenados, mas como colaboradores de uma nova ordem. E é nesse momento que se faz uma aliança entre os degredados e uma aliança entre as entidades espirituais responsáveis pelas humanidades em refazenda de rota.
E essa aliança significava o quê? Que haveria colaboração do plano espiritual para que esses, em contato com os autóctones da terra, aqueles que aqui se originaram e estavam em condições bastante primitivas, pudessem encontrar, então, a orientação segura, a inspiração, pudessem contar com profetas, médiuns, que vieram trazer revelações, fazendo com que essa chama da unicidade divina não se perdesse jamais entre esses degradados. E mais, houve a promessa de que, além dos emissários, a orientação máxima das humanidades iria mandar em um determinado momento o próprio Cristo, para que ele sedimentasse então o caminho do amor e da misericórdia que todos nesse orbe nascente deveriam adotar para honrar a glória de Deus. E é isso que Jesus coloca nessa sua nova ordem. Teriam então aqueles que quisessem realmente fazer jus a essa aliança, buscar fazer a diferença onde estivessem. Não bastava apenas estabelecer a unidade divina, não bastava apenas serem representantes do Deus único. Era necessário que eles entendessem que havia uma paternidade universal e que esta paternidade olhava e olha de igual modo para bons e maus, para justos e injustos, faz com que nasça o sol para todos e que chova em iguais condições para todos. Por quê? Porque o que interessa é o despertar da criatura para as suas realidades espirituais, para a sua filiação divina, para o entendimento de que esta rota, a permanência neste solo, se faz passageira. Então, há 2000 anos, Jesus falava exatamente isso. Ser comum não resolve. Ser um descendente que defende a existência do Deus único, como todos os seus ancestrais, é interessante. Mas isso não resolve. Chegou o momento de se adotar uma nova postura. E qual seria essa postura? Entender que a justiça deveria ser mais abundante do que a justiça dos publicanos, dos fariseus, que os próprios iniciados consideravam pessoas menos aquinhoadas de entendimento, não de conhecimento, mas de entendimento das verdades espirituais. Então surge assim esta proposta. Agora, vamos localizar esta passagem, onde se encontra e qual foi o papel de Kardec em fazer essa pinçada, em trazer esse texto e colocar exatamente no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amai os vossos inimigos. Nós sabemos que nessa obra, que veio a lume em 1864, como parte das revelações do Consolador Prometido, da obra de Allan Kardec sobre a Terra, na sedimentação da doutrina espírita, nós estudamos a moral do Cristo, buscando essencialmente passagens do Sermão da Montanha, que é a carta magna da humanidade. Então, Kardec vai buscar exatamente no capítulo 5 de Mateus, que é a narrativa deste sermão magnânimo. E Mateus, no prosseguimento, é destacado
os versículos nesse item, os versículos 43 a 47, para falar sobre o amor que devemos ter aos inimigos. E o item de 1 a 6 deste capítulo do Evangelho, que nós devemos conversar sobre ele hoje, exatamente nos chama para uma abertura bastante importante. A consciência que devemos ter da nossa realidade espiritual e a consequência de nossos comportamentos em função da continuidade da vida. Porque se nós acreditamos que a morte não existe como extinção de vida, nós temos certeza de que continuamos. E essa continuidade não traz modificações bastante diferentes para nenhum de nós, porque a morte não muda ninguém. Quando morre, como é que a gente fica? Perguntaram uma vez ao professor Huberto Roden, e ele disse: a gente não fica. A gente permanece como está. Então, se você está vinculado ao bem, você permanecerá no plano espiritual, dando continuidade a essa sua assertiva. Se você está vinculado ao mal, você permanecerá até que venha o despertar no plano espiritual, vinculado às falanges do mal. E isto porque ninguém jamais, em momento nenhum, em nenhum estágio da dimensão da vida, caminha, permanece ou está sozinho. Nós temos as nossas companhias, eleitas pelas nossas intenções, pelo nosso desejo, pelo nosso modo próprio de ser. Então, se agimos no bem, se somos pessoas retas, temos conosco a orientação, a aproximação de espíritos benévolos, retos e vinculados à espiritualidade maior. Se agimos na discrepância, nas quedas, no mal, na degringolação de nossa personalidade e na nossa oportunidade reencarnatória, nós temos também as nossas companhias. Impostas por alguém? Não. Escolhidas por nós. Então, nós temos a assessoria de espíritos menos bons, que se afinizam com o nosso modo próprio de ser. E interessante é que Kardec pensou exatamente esses versículos, do 43 ao 47, mas eu gostaria que a gente retomasse, pelo menos uns 3 anteriores, para a gente se situar. Jesus havia terminado de colocar as bem-aventuranças. E como mestre que era, ele falava, repetindo didaticamente, de uma ou outra maneira, a mesma ideia, com o objetivo de nos despertar para a validade desta nova ordem, ou seja, deixando de lado a vingança, deixando de lado o ódio, deixando de lado a animalidade, deixando de escanteio, em descanso, o nosso cérebro arcaico, que luta exatamente com as emoções mais agressivas, para que nós nos despertássemos para a nova vigência, porque a nova ordem seria deixar a animalidade e cultivar a razão. E muitos de nós ainda continuamos nesse estágio mais antigo. E é interessante a gente fazer essa retomada de alguns versículos para dar continuidade à nossa conversa. Esses versículos estão inclusos exatamente na parte onde Jesus analisa os contrastes dentro da interpretação da lei. Ele veio contrapor determinados parâmetros à ordem vigente. Vejamos bem. Ele diz: aprendei o que foi dito, no versículo 41, que antecede o uso de palavras ofensivas como raca,
que são palavras que você vai denegrir o seu irmão. Isso consta no Evangelho, que se nós falássemos raca, que era uma palavra ofensiva, e olhássemos de lado, nós estaríamos desrespeitando. Então, isso antecede essa fala de Jesus constante agora em Kardec. Antecede também a preconização dos escândalos necessários. Os escândalos são necessários, mas ai por causa de quem venha os escândalos. O que são os escândalos? São as transformações a golpe de dureza, de comportamentos que não são aceitáveis. Quando é que isso acontece? De repente, alguém em sua fieira evolutiva necessita passar por um golpe de sorte mais violento, necessita de uma morte bruta, necessariamente, se essa pessoa não modificou, não transformou o seu caminho, e isso consta do seu mapa reencarnatório, essa morte virá, essa extinção virá, porque nós não devemos perder tempo. Mas é necessário que alguém acione um gatilho? É necessário que alguém embebede, pegue um carro como uma arma e atropele alguém que estaria incluso nessa penalidade do escândalo? Não. Muita coisa pode acontecer. E essa extinção de vida surge. Então é isso que Jesus quer dizer. É necessário a mudança brusca. Ela acontecerá. Mas, infelizmente, se alguém se coloca nessa rota, coitado dessa pessoa, que um dia terá que responder por ter sido o instrumento desse escândalo. Não que Deus o tenha escolhido para ser a arma que vitime alguém. Absolutamente. Ninguém é escalado para o mal. Todos nós temos em nossa escala reencarnatória o propósito de melhoria. As escorregadelas, as discrepâncias acontecem exatamente pela nossa invigilância, pela nossa incúria. Outro detalhe que surge antes desses versículos está incluso também o repúdio ao adultério. Jesus estava falando de comportamento. Jesus estava orientando a humanidade não apenas daquela época, mas nos séculos por vindouros também, porque o respeito é uma coisa que deve constar na inter-relação entre todos nós. Nós devemos sempre nos colocar no lugar do outro para saber como é que reagiríamos mediante um comportamento inconveniente ou leviano. Ele fala também sobre ofertar a outra face. Tudo antes desses 3 versículos colocados por Kardec. O que é ofertar a outra face? É em meio à violência, se alguém te bater na face direita, você oferece à esquerda. Não totalmente assim, tapa a tapa, mas no sentido interpretativo, a face da compreensão. Alguém usou de violência com você, não revide na mesma moeda. Por quê? Porque isto simplesmente perpetua o jogo de uma guerra. Um conflito que começa entre 2 seres, se espalha por um grupo e pela humanidade inteira. E exatamente por não termos ainda dominado essa faceta da compreensão, é que nós somos uma humanidade ainda violenta. É exatamente por isso que, ante uma buzinada no trânsito, o nosso ímpeto, ao invés de dizer, vai com Deus, é buzinar também. Ante o recebimento de um gesto menos educado, o nosso ímpeto é mostrar que nós sabemos também. É ou não é? Se a gente for consultar a gente agora, o que é que vem na nossa cabeça? Quais são as memórias que nós temos registradas de nossos comportamentos? E isso porque não usamos, conforme Mário Lúcio lembrou a palestra da doutora Anete, a questão da neuroplasticidade, de mudar as nossas informações.
Porque as células, quando elas se dividem, elas carregam aquelas informações que são mais precisas e consistentes em nós. Então, a mudança, ela é totalmente nossa. E é ainda dessa fase, antecedendo esses versículos, o olho por olho, dente por dente. Já ouvi dizer que se nós entrarmos no olho por olho, nós teremos o estabelecimento da cegueira entre as sociedades. Seremos cegos de entendimento, de busca de concórdia e de paz. Se nós enfrentarmos tudo o que nos acontece no dente por dente, seríamos uma humanidade banguela, porque é o quebra-quebra total. Então a gente tem que realmente pensar diferente. Pensar diferente para ser feliz. E quais são os objetivos de Kardec nessa colocação? Por que é que ele colocou desta forma essas questões? Ele continua colocando que um dos objetivos deste capítulo é nós entendermos que, se não amarmos os nossos inimigos, havendo a perpetuação da discórdia, nós estaremos gerando para nós mesmos processos obsessivos. Por quê? Se a gente fica como está, quando a gente desencarna, se não temos um projeto de renovação espiritual conosco, nós carregamos em nossa bagagem todas as mágoas, todos os ódios, todas as dissensões. E se continuamos resistentes aos fachos de luz que nos buscam, mesmo com o auxílio do plano espiritual, no plano espiritual, mesmo com a intensidade das preces que são feitas a nosso favor, para que a gente tenha amparo, para que a gente tenha proteção. Se a gente continua resistente ao bem e à luz, nós nos transformamos em opositores, em obsessores ferrenhos daquelas criaturas com as quais não tivemos um bom relacionamento. Então eu te odeio, você me odeia, então vamos resolver isso para ver quem é que fica, quem é o mais forte fica, quem é o mais forte vai? Não vai. Fica colado, atrelado em nós. E é assim que a gente ganha companhias indesejáveis. Por quê? Porque não soubemos perdoar. E é interessante nós buscarmos determinados exemplos de personalidades despertas para a luz. Contam que Abraham Lincoln, em sua campanha, tinha um opositor ferrenho chamado Stanton, e que tudo o que ele falava em sua campanha política para a presidência dos Estados Unidos, este senhor contrapunha e divulgava artigos e combatia, era um adversário ferrenho. Com a vitória de Lincoln, o que foi que ele fez? Convidou o Stanton para ser o seu secretário da guerra. E os assessores foram contra. E disseram, mas presidente, o senhor está realmente em pleno juízo de sua razão? O senhor vai trazer para o nosso staff esse que te agrediu, que te caluniou o tempo inteiro? Ele disse, eu não penso em mim. Ele tem uma mente muito arguta. E nesse momento, ele é o melhor para a nossa nação. Porque ele irá zapear, mapear todos os pontos fracos daqueles que se colocam em nossa posição de inimigos, para nós sabermos como agir melhor diplomaticamente. E assim fez. E ele foi um excelente secretário de guerra. Tanto que na guerra contra os sulistas, Lincoln, argumentava. Ele dizia, mas como, o senhor não vai combater os inimigos? E Lincoln respondia, com destruição eu não conseguirei nada. Mas se eu cativar esses inimigos, fazendo deles nossos amigos,
a nossa possibilidade de vencer será muito maior. E assim aconteceu. E de tal forma ele cativou esse ex-inimigo, esse ex-opositor, que no féretro de Lincoln, um dos mais belos discursos foi do Sr. Stanton, do seu secretário de guerra, que dizia que jamais houvera visto alguém tão grandioso, de alma tão magnânima como Abraham Lincoln. Então, se nós pegarmos um exemplo como esse, nós teremos o que trabalhar em nós. Nós teremos o que fazer para realmente transformar aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. E existem vários outros exemplos. E a melhor forma de nos livrarmos dos inimigos desencarnados é dessa forma. Continuando a análise, veremos que no item 43 do capítulo 5, Jesus coloca: amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo. Essa era a ordem. E em seguida a contraproposta: amar os inimigos, orar pelos que perseguem e caluniam. Como faríamos isso? Vamos todas as noites sentar em nosso local de oração e rezar por aqueles que nos perseguem e caluniam, desde que seja com uma técnica que não nos ofereça um processo de mentalização e ligação direta. Nós, às vezes, no processo da prece, nós nos enganamos, porque quando nós pensamos, a imagem que vem à nossa mente é exatamente daquela pessoa pela qual queremos orar. Não é assim? Mas nós estaremos nos ligando com essa pessoa e com todas as suas circunstâncias? Sim. Mas foi por isso que Jesus disse: quando orardes, entrai em vosso quarto em secreto pedi a vosso Pai, e vosso Pai vos atenderá. Aí está a chave. No mais íntimo de nós mesmos, antes de fazermos a conexão com o objeto da nossa prece, vamos fazer a conexão com o alto. Vamos, por exemplo, trazer um anteparo, trazer um escudo de segurança. Ao invés de nós pensarmos em nosso opositor, pensemos primeiro em Jesus, as mãos estendidas sobre a cabeça dessa criatura. Ou então, pensemos no espírito benévolo de nossa confiança, Nossa Senhora, Dr. Bezerra, Seu Eurípides, Emmanuel, Sheila, tantos outros. Qual é desses espíritos que conhecemos, através das revelações espirituais, qual é aquele que mais se afiniza, que mais nos toca ao coração? Pensemos neste ser, envolvendo aquela pessoa que queremos melhorar, que queremos orar por ela, e assim nós estaremos o quê? Escudados, protegidos. E a nossa prece, que não será a prece do prepotente, que é aquele que diz assim: não, eu tenho bom magnetismo, eu oro, e as pessoas realmente mudam. Só mudam se há interferência espiritual. E só há interferência espiritual se nós tivermos humildade bastante para esta conexão. E é assim que nós devemos fazer. E Jesus questiona: se fores agir desta forma, igual a fariseus e publicanos, trazendo para os nossos dias, se for para a gente agir de acordo com a massa comum, qual a recompensa? Qual a diferença que nós estaremos fazendo no local onde nós estamos? Se somos posicionados no meio da discórdia e compactuamos com ela, o que é que nós estaremos melhorando ali? Então, para ser diferente, ele coloca outra questão: o que há de extraordinário
se você está nesse mesmo comportamento, quer dizer, se você não sai da sua zona de conforto, se você não cala o seu egoísmo, se você não cala a sua prepotência, se você não exercita a sua capacidade de perdoar, que é uma forma de doação, porque em lógica profunda, perdoar significa doar de si mesmo. O que é que você está doando de si? O entendimento? A aceitação? Enxergando essa pessoa exatamente como ela é? Entendendo que o momento de violência traz à tona uma enfermidade? Porque ninguém agride quem quer que seja em sã consciência, de bom humor e num bom estado de espírito. Nós só agredimos quando somos traídos pelo nosso descontrole emocional. Quando nós seguramos as rédeas, nós controlamos tudo. Mas quando nós nos desequilibramos, nós não sabemos o de que somos capazes. E isso é porque nós não nos conhecemos. E Kardec encerra esse primeiro tomo de Amai os Vossos Inimigos e depois continua falando sobre a propriedade de nós entendermos isso para realmente modificarmos o nosso comportamento e combatermos a possibilidade de gerar inimigos no plano espiritual, ou seja, de fomentar os inimigos desencarnados em nossa própria companhia. Não é saudável. E coisa interessante, uma curiosidade para os senhores, o próximo versículo, que seria 48, o versículo 48 do capítulo 5, Jesus encerra esse momento dos contrastes, colocando assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas Kardec cortou. Ele não deu continuidade nesse momento do capítulo 12. Nós só veremos falar sobre perfeição celestial em qual capítulo? Vamos fazer um teste aqui. Em qual capítulo do Evangelho? 17. 10. 5 capítulos após esse. Será por quê? Por que Kardec fez esse corte? Por que foi que ele não prosseguiu? Será que Kardec estaria ultrapassado? Assim como Jesus, que fez toda a inferência da lei antiga, Kardec, como grande mestre que era, estava sendo simplesmente didático. E é engraçado que muitas pessoas pegam, mas Evangelho segundo o Espiritismo é a mesma coisa. Eu abro no capítulo 12, depois eu chego no capítulo 13, 14, 15. Está falando a mesma coisa? Olha, todo bom professor usa uma didática de repetição. Por quê? Porque aqueles ensinamentos mais difíceis, o professor sabe que o aluno tem o seu cérebro virgem para eles. Então é necessário o quê? Marcar caminhos. Nós só dominamos um conhecimento quando os caminhos para esse conhecimento estão delineados e bem marcados em nosso arcabouço cerebral. E olha que coisa interessante. A continuidade é um preparo para esse amor aos inimigos. Porque quando nós estamos ausentes desse projeto de paz, de concórdia, além de nós nos mergulharmos em processos obsessivos, escabrosos, violentos, nós estamos o quê? Minando a nossa energia vital. Porque a mágoa, o rancor,
são verdadeiros aspiradores da nossa vitalidade. Eles sugam o que temos de forte e de energético em nós. Nos deixa cansados, derreados, sem resistência imunológica. Surgem enfermidades oportunistas. E Jesus sabia tanto disso, da necessidade dessa preservação da nossa energia vital, que ele diz também o seguinte: se alguém te pedir a capa, que é a sua roupa mais íntima, dê também um manto. Não importa com isso não. Se você se preservar inteiro, você terá condição de fazer mais 400 mantas e 800 capas para você. Ceda. Não resista ao mal. Esse cansaço que nos exaure as forças vitais é tão deprimente que Jesus, sabendo disso, disse também: se alguém pedir para você ir com ele 1000 passos, quer dizer, te forçar a caminhar em uma determinada diretriz, de um determinado pensamento, de uma determinada ideia, vá com ele 2000. Quer dizer, não ofereça resistência, sorria, concorde com a pessoa, desvie desse foco e inteligentemente nesses mais 2000 passos que você está caminhando com ele, assim como Lincoln fez com Staton, você se dá a reconhecer, se dá a conhecer e cativa essa pessoa. Então, o que Jesus propôs não foi um forçamento para que a gente engula o nosso orgulho, absolutamente. O que ele propôs foi simplesmente: ganhe espaço, dê-se a conhecer. Não perca a oportunidade de colocar as suas posições, mas na paz. E conquiste esse desafeto, porque essa é uma das maiores tarefas que nós temos nesse plano: conquistar os nossos desafetos. Porque amar os inimigos, diz Kardec no item 6 desse capítulo, extrapola todo o âmbito do planeta Terra e nos coloca frente a frente com a nossa condição de humanidade universal. Porque é preciso entender que nós não temos condições de arcar com o peso da mágoa, do rancor e com a ausência do amor em nossas vidas. E continuando o raciocínio, vamos fazer um teste aqui. Capítulo 13, sobre o que é que Kardec fala? O próximo capítulo? Quem me ajuda? Nós saímos do amar aos inimigos e entramos no capítulo 13, qual que é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos, todos podem participar. Então nós vamos abrir o Evangelho. Qual que é o capítulo 13, minha gente? Fazer o bem sem ostentação. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Por quê? Se você entendeu que você tem que amar o seu inimigo, você não deve fazer um discurso com relação a isso, não, porque agora eu sei, eu faço e não tenho mais inimigos. Nada de gabolice. Faça o bem. Aumente o seu núcleo de simpatia, mas sem ser gabola, com uma certa humildade. Isso é interessante para nós. Sabe por quê? O capítulo 14 nos adverte que se você está a tempo de odiar alguém, lembre-se que a reencarnação vem aí. O que diz o capítulo 14? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem são nossos pais? Quem são nossos irmãos? A nossa família? A composição do núcleo familiar é estratégia de Deus para que se faça a paz entre os espíritos.
Então, de repente, nós encontramos núcleos altamente problemáticos. Pai não entende filho, filho não entende pai, a mãe é um anjo. Ou, ao contrário, às vezes o pai tentando segurar a harmonia. Por que tanta dissensão? Parental problemático é aquele mesmo espírito que a gente deixou desse jeito, numa outra encarnação, sem conseguir caminhar com ele os 2000 passos. Então, na honradez do sangue, nós temos que aceitar. Nós temos que abaixar a cabeça. Nós temos que respeitar aqueles que nos recebem como filhos, que nos dão todo um processo de educação, que nos custeiam a vida. Em algum momento somos tocados, que devemos ter atenção com eles. É o ato da misericórdia, abrandando os corações. E a parentela se refaz em postos diferentes. Quem foi pai vem como filho, quem foi filho vem como pai, vem como parente próximo ou distante. Para quê? Para que se faça a harmonização das diferenças. E o capítulo 15? Você conseguiu harmonizar as diferenças. Agora você só tem uma saída. Entenda, fora da caridade não há salvação. Somente agindo assim, saindo de você, sendo benévolo para com todos, é que você terá condição de fazer com que a sua vida realmente valha a pena. E antes de ser perfeito, no 17º capítulo, o que é que nós encontramos? Um alerta. Você está mudando. Você está conquistando o seu núcleo familiar e espiritual. Você está abrandando o seu coração. Mas entenda, não se faz negociata com o plano espiritual e com as coisas superiores. Por isso, não se pode servir a Deus e a Mamon. E quando chega no capítulo 16, 17, Kardec simplesmente repete, trazendo Jesus, Mateus, capítulo 5, agora, versículos 44 a 47. Já não há mais a contraposição com a lei. Pretende-se que tenhamos aprendido, mas há a repetição da advertência. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Somente assim nós seremos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial, e poderemos ser bons espíritas. Então, fica aí essas colocações. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela atenção.